Olá turma, professor Nilson na área, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje a gente vai resolver a atividade 10, calculando distâncias, do livro Trilhas de Aprendizagem. É uma atividade bem bacana porque ela está bem colorida, com um mapinha aí pra gente entender direitinho. Então, observando bem o mapa, a gente consegue resolver e isso deixa o exercício mais interessante, tá? E aí diz lá o exercício. Primeiro, vamos praticar. Aí ele fala, a seguir temos a imagem de uma região do Pari, bairro de São Paulo, localizado na zona central do município. O ponto destacado em amarelo é a EMF Infante Dom Henrique, apelidada de Espaço de Bitita, em homenagem à escritora e moradora da região Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 1914 e morreu em 1977. Aí ele fala, temos outros pontos em destaque também, e aí a gente já vai fazer a marcação aqui, para ficar fácil da gente entender, tá? Então, ó, aqui tá EMF. Ele falou pra gente que em amarelo tem EMF aqui. Eu vou marcar aqui a EMF. EMF, tá? Esse ponto é EMF. Aí ele fala, em preto, a Associação Portuguesa de Desportos, que é esse ponto aqui, que é o time de futebol. Não sei quem não conhece, a Associação Portuguesa de Desportos é o time da Portuguesa, tá? Em rosa, a Rua Pascoal Ranieri. Então aqui, ó, a Rua Pascoal Ranieri, que na verdade é todo esse trechinho aqui, certo? Em verde, o Grêmio Recreativo Leões da Fabulosa, que também tem ligação com a Portuguesa, que é esse ponto aí que eu acabei de sublinhar para vocês, e esse é o caminho que é percorrido. Em dourado, a Rua Araguaia. Então aqui nós temos a Rua Araguaia em dourado, mas na verdade a Rua Araguaia, ela pega todo esse trecho aqui, ó. Todo esse trecho aqui, tá? E em azul, que é esse ponto, é a casa da aluna Vitória, tá? Então, ó, repara, tem todo um caminho que pode ser feito até a escola. Aí ele fala lá, algumas distâncias entre esses locais de destaque são, ó, da escola para a Associação Portuguesa, que é esse ponto aqui, ó, da escola para a Associação Portuguesa. Nós temos aí 78 metros. Da Associação Portuguesa para a Rua Pascoal Ranieri, que é esse trecho aqui que vocês enxergam aqui, nós temos 56 metros. Da Rua Pascoal Ranieri para o Grêmio Recreativo, que é este ponto aqui, nós temos 68 metros. E do Grêmio Recreativo para a Casa da Vitória, que é esse caminho aqui que vocês estão vendo percorrer aqui, nós temos o valor de 134 metros, ok? Bom, da Casa da Vitória até essa ponta aqui da Rua Araguaia, nós temos o valor de 171 metros. E aqui, da Rua Araguaia até a escola, que percorre todo esse caminho aqui, ó, nós temos o valor de 273 metros. Então, repara, se tudo isso aqui fosse reta, nós teríamos esse aqui, um polígono, e esse polígono seria formado por 6 lados. Ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Polígono de 6 lados é um hexágono. Hexágono, tá? 6 lados. Hexágono. Hexa de 6, gono de ângulo, ok? Que é esse polígono que tem a quantidade de lados, ela vai ser exatamente a mesma quantidade de ângulos. E note aqui, ó, repare aqui, eu vou marcar aqui para vocês, vou marcar no azul claro. Ó. Tenho 6 lados, repara, aqui eu tenho um ângulo, aqui ó, eu tenho um ângulo interno, já são 2, aqui estão 3, mais um 4, mais um 5 e mais um 6. Então, a quantidade de ângulos bate exatamente com a quantidade de lados em polígonos. Isso aqui eu estou falando dos ângulos internos, não se esqueçam disso, tá? Bom, ele fala lá na primeira questão do exercício. Qual o perímetro do polígono destacado na imagem, formado por localidades da região? Lembre-se que perímetro é a soma de todos os lados do polígono, tá? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês com relação ao polígono, ele é uma figura, sempre que ele vai ter 3 ou mais lados, esses lados serão lados retos, ok? 3 ou mais lados, esses lados serão lados retos, e esses lados também serão fechados, ou seja, um vai encostar no outro, tá bom? Esse é o ponto. Então vamos calcular aqui o perímetro. Então o perímetro, vou chamar de P, vai ser igual
Da escola Associação Portuguesa, vamos ver lá, ó, da escola que está aqui até a Associação Portuguesa, nós temos 78 metros. Então, eu vou marcar lá, 78 metros. Eu vou somar com o outro lado. Olha aqui, ó. Daqui, da Associação Portuguesa até a Rua Pascoal Ranieri, ou seja, o trecho da Rua Pascoal Ranieri, eu tenho 56 metros. Então, demarcando lá, eu tenho 56 metros. Estou só somando os lados, repara. Agora, eu vou pegar aqui da Rua Pascoal Ranieri até o Grêmio Recreativo, que eu tenho um espaço aqui de 68 metros. Então aqui, ó, vou somar com mais 68 metros. Somando mais um valorzinho aqui, ó. Do Grêmio Recreativo até a Casa da Vitória, eu tenho 134 metros. Então coloco aqui 134 metros. Somando mais um valor da Casa da Vitória até aqui a ponta da Rua Araguaia, em Dourado, eu tenho 171 metros. 171 metros, mais da Rua Araguaia até a escola, eu tenho 273 metros, tá? Então, aqui eu tenho 273 metros. Esse é o perímetro. Bom, então o perímetro é a soma de tudo isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, o perímetro é igual... Vou me pedir o auxílio para a nossa amiga calculadora, ok? Já está até o perímetro aqui calculado, mas eu vou calcular de novo aqui para vocês verem aqui como a coisa funciona. Então, ó, cálculo do perímetro, 78 mais 56 mais 68 mais 134 mais 171 mais 273. Isso aqui vai me dar o valor de 780 metros. Então, o perímetro aqui, ó, 780 metros. Tudo bem? Essa é a resposta da alternativa A. Alternativa B. Se você estivesse com a Vitória na casa dela, qual caminho você adotaria para ir à escola e por quê? Então, vamos entender aqui, ó. Se você está aqui na casa da Vitória. Se você está aqui na casa da Vitória, vou pegar um amarelo. Você está na casa da Vitória, você quer vir até a escola. Qual caminho você pegaria para vir até aqui a escola no outro posto do polígono? Tá? Note, aqui, ó, você tem duas retas, uma reta aqui e outra reta aqui. Você não teria que fazer nenhuma curva como você teria que fazer nesse caminho aqui. Mas será que é o caminho mais prático a fazer? Repara só, vamos fazer aqui algumas somas. Se eu for por esse caminho, ó, eu vou percorrer esse trecho aqui de 134 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, caminho A. Tá? Então, eu vou ter 134 metros, que seria o trecho que eu sairia daqui até aqui. Aí, eu percorreria mais 68 metros, que seria desse ponto até esse ponto, mais 56 metros, certo? E mais esse trechinho aqui que é 78 metros, tá? Eu não vou pôr o resultado ainda, a gente vai calcular já já. Caminho B. Caminho B, aí eu pegaria as duas retas aí, né? Caminho B. Pegaria as duas retas, uma que vale 171 metros, mais outra que vem daqui, ó, desse ponto, percorre e vem até a MF, que tem 273 metros. Vamos ver quem será que tem o melhor valor aí. Então vamos ver. Fazendo a primeira soma, seria 134 mais 68 mais 56 mais 78. Isso aqui vai ser igual a 336. Então aqui, ó, opa, risquei aqui. Não precisaria ter riscado. Deixa eu apagar aqui. Então aqui daria 336 metros, ok? O outro caminho, vou pegar a calculadora aqui, o outro caminho, eu somaria
171 mais 273. Isso aqui daria 444 metros. Então repara, aqui, embora pareça mais fácil, porque eu tenho duas retas, eu andaria mais. Eu andaria lá, vamos fazer uma diferença aqui, ó. 444 menos 336. Isso aqui vai dar 108. Repara, neste caminho aqui, que pega as duas retas, eu andaria mais 108 metros. Repara, quem que é mais vantajoso para a gente? É óbvio, né, turma, que a gente pegar esse caminho com mais curvas, nós vamos ter aí 336 metros, é o caminho mais curto para a gente, aí é o melhor para a gente fazer. Então, a resposta, qual caminho que eu pegaria para ir até a escola? Eu pegaria aqui o caminho pelo Grêmio Recreativo. Então, respondendo aqui a pergunta do livro, faria o caminho que passa pelo Grêmio Recreativo. Por quê? Porque é o caminho mais curto. Então, porque é o caminho mais curto. Mais curto quanto, pessoas? Vou colocar aqui, ó, menos 108 metros. Ok? Então, eu faria isso, né? Alguém pode escolher o outro. Pode chegar aqui e falar, o caminho é mais curto, mas tem que fazer muita curva, então eu vou aqui que eu faço duas retas. Tá bom, se você quer andar 100 metros a mais, fica ao seu critério, tá? Alternativa C. Se você estivesse na Rua Araguaia e tivesse que ir até o ponto marcado como Rua Pascoal Ranieri, por quais locais destacados você passaria considerando o caminho mais curto? Então, vamos voltar ao mapa aqui e vamos entender aqui a pergunta que ele está falando. Ó. Se você estivesse na Rua Araguaia, onde que está a Rua Araguaia? Não está aqui? Que ponto que ele está entendendo como Rua Araguaia? Ele está entendendo aqui, ó. E tivesse que ir até o ponto marcado como Rua Pascoal Ranieri, ou seja, se você tivesse que ir até a Rua Pascoal Ranieri, que é esse ponto aqui, aqui é o ponto da Rua Pascoal Ranieri, seria este outro ponto aqui, ó, outro extremo, ok? Por quais locais destacados você passaria, considerando o caminho mais curto? Então repara, ó. É claro que eu não vou atravessar o campo aqui no meio, né? Seria muito mais fácil se eu pudesse atravessar aqui o campo de futebol, passasse aqui pela EMEI Casper Libero e viesse aqui pelo meio das árvores aqui e tivesse tudo legal, né? Mas não é assim, né, turma? A gente tem que ir pela rua. Ou vem por aqui, passa pela MF, passa pela Portuguesa e chega ao ponto, ou eu venho aqui pela Casa da Vitória, atravesso aqui 134 metros por essa rua e passo por esse outro caminho. Então deixa eu apagar aqui para a gente conseguir fazer aqui o cálculo de qual seria o melhor caminho aqui. Eu quero sair deste ponto aqui, que ele está indicando para mim, que eu estou colocando na seta para vocês, e eu quero vir para este outro ponto aqui. Que caminho que eu faço? Ó, eu tenho dois caminhos. Eu posso ir tanto para a direita, que é esse ponto aqui, como eu posso vir para a esquerda. Não vou atravessar o caminho no meio. Se eu for pela direita, eu vou pegar uma rua que tem 171 metros, mais outro trecho com 134, mais outro trecho aqui com 68, tá? Daqui a pouco eu calculo para vocês. Esse é o caminho, eu vou chamar de caminho A. E aí eu vou ter o caminho B. O caminho B, ó, eu tenho 273 metros, mais esse outro trechinho aqui de 78 metros, mais esse outro trechinho de 56 metros, né? Qual que vai servir para mim aqui? Fazendo de cabeça, ó. 100 com 100, 200. 70 com 30 vai dar 100, vai dar 300. 305, 365, 373 metros aqui. 273 mais 78, isso aqui vai dar 343, 351. 351 mais 56 vai dar 407 metros. Então repara, ó, considerando o caminho mais curto, eu teria que passar aqui, ó, pela Casa da Vitória, aí veio pelo Grêmio Recreativo e finalmente eu chego no ponto que ele está querendo aqui me indicar. Então, Casa da Vitória e Grêmio Recreativo. Vamos colocar aqui. Então, se você estivesse na Rua Araguaia e tivesse que ir até o ponto marcado como Rua Pascoal Ranieri, por quais locais destacados você passaria considerando o caminho mais curto? Então, pela Casa da Vitória e pelo Grêmio Recreativo,
que isso vai fazer um caminho, voltando lá nos nossos cálculos, lá 373 metros. Ou seja, isso aqui vai dar 373 metros. Aí ele pergunta aqui, ó, você conhece aplicativos ou sites que te ajudam a criar rotas? Sim, conheço. Você considera o uso desses aplicativos importantes? Sim, considero. Por quê? Já explico. Em que situações você já os utilizou? Então vamos lá. Você conhece aplicativos ou sites que te ajudam a criar rotas? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá, turma? Vai de cada um. Eu conheço. Não sei se vocês conhecem. Eu vou colocar aqui os que eu conheço. Eu conheço dois. Dois principais, tem até um terceiro. Por exemplo, o Waze. O Waze é um dos aplicativos com o qual a gente consegue calcular rotas até determinados locais. Ele dá o trânsito também, bastante bacana. E um parecido com o Waze, que é o Google Maps. Google Maps. Tem um outro também. Esse aqui a gente consegue usar com o GPS no carro. Lá usa o celular e usa o GPS dele no carro. Tem um outro que a gente pode encontrar condução com ele, que é o Moovit. Esse aplicativo aqui a gente consegue encontrar rotas, por exemplo, para transporte público. Então ele indica para a gente caminho de trem, caminho de ônibus e por aí vai, tá? Esses são os aplicativos que a gente tem. Alguns aplicativos se utilizam desses aplicativos. Por exemplo, o Uber e o 99 Pop e o Cabify usam, por exemplo, o Waze e o Google Maps. Mas eles não são aplicativo para criar rota. Eles usam as rotas que esses aplicativos criam. Eu não conheço mais nenhum outro assim em destaque, tá? Basicamente eu utilizo mais esses dois aqui. O Moovit só quando eu estou no transporte público. Você considera os usos desses aplicativos importantes? Sim, eu considero. Por quê? Porque eles nos ajudam a economizar tempo, né? Quando a gente coloca uma rota neles, eles ajudam a gente a economizar tempo. Principalmente o Waze, ele dá pra gente os locais que tem menos trânsito. Embora ele jogue a gente, às vezes, em alguns lugares que só por Deus. Da mesma maneira o Google Maps. E o Moovit também ele é importante porque quando você está no transporte público, ele indica a estação, ele indica, por exemplo, quando você está chegando na estação, ele avisa você que falta tantos metros para você chegar no seu destino. Ele é bacana também, tá? Então é por isso que eu gosto. Em que situações você já utilizou? O Waze, quando eu estou dirigindo, o Waze e o Google Maps, para me indicar o caminho, e o Moovit quando eu estou no transporte público. Já usei e uso, por exemplo, o Moovit quando eu vou para a minha faculdade. Tá bom? Aí tem uma outra aqui, a questão é: imagine que fosse criada uma rua reta que ligasse a Casa da Estudante Vitória à Associação Portuguesa. Você acha que o trajeto por essa rua seria mais rápido que o caminho atual para se deslocar entre os dois pontos? Ele está dizendo o seguinte aqui para a gente, ó. Se você tivesse uma rua que ligasse a Casa da Estudante Vitória, que é esse ponto aqui, vou colocar uma setinha aqui, a Casa da Rua Vitória, da Estudante Vitória é a Associação Portuguesa. A Associação Portuguesa é essa aqui, ó. Então, imagine que fosse uma reta, vou até colocar em outra cor aqui, ó, azul, vou tentar fazer o mais reto possível, ó. Que ligasse aqui, ó. Essa rua azul que você está vendo aqui que eu coloquei, essa reta azul. Aí ele pergunta: você acha que o trajeto por essa rua seria mais rápido que o caminho atual para se deslocar entre esses dois pontos? Por quê? Eu acho não, eu tenho certeza que sim. Por uma questão de matemática, tá? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então repara, a menor distância entre a Casa da Vitória e a Associação Portuguesa de Desportos seria uma reta. Se a gente fizesse uma reta entre esses dois, com certeza esse caminho seria mais rápido, tá? A gente pode até calcular, mas uma coisa que fica para o 9º ano. Porque repara, aqui eu tenho um triângulo, eu conseguiria aqui fazer dois triângulos retângulos aqui, aí eu calcularia essa diagonal e essa outra diagonal. E aqui também com esse triângulo eu faria dois triângulos retângulos aqui e calcularia a diagonal, tá? Mas para a questão de 9º ano, aqui nós estamos em 7º ano. Tudo bem? Deixa eu até colocar a resposta aqui, né? Professor, qual que é a resposta? Tem que pôr, né, meu filho? Porque se não pôr a resposta, o professor não pode dar nota. Então, sim. E eu não acho, né? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, tá? E turma, isso aqui é o professor Nilson que está falando. E ele é professor de matemática, ele já sabe disso. Agora, você poderia dar sua opinião. Por quê? Porque talvez eu fizesse menos curvas. Talvez o caminho fosse mais rápido.
Mas aí é uma coisa que você, aluno, vai dizer com aquilo que você pensa. Bom, é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. Beijos do professor. Fiquem em casa, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau!